Capítulo 271 Lâmina de cor roxa. Levou apenas alguns minutos para o grupo de especialistas do reino espiritual chegar à rua Silver Cross. Olhando para a loja de pílulas de madeira à distância, Hizenkang fez um movimento de silêncio para as pessoas atrás dele, indicando que ficassem quietas. Ele não tinha medo de sua emboscada falhar, mas queria ter certeza de que a pessoa dentro da loja não tinha esperança de escapar. Embora fosse noite e Shunlong já tivesse fechado a loja, a rua Silver Cross estava longe de ser desolada. Nas próximas 2 horas, o resto das lojas continuou funcionando quase como se fosse dia. Algumas das lojas até tiveram mais pessoas visitando-as durante a noite do que durante o dia. Hizenkang e seu grupo esperaram até que menos pessoas fossem deixadas na rua, antes que ele ordenasse que o resto dos especialistas em seu grupo cercassem a loja de pílulas. Além dele, havia 2 especialistas de nível médio 5 no reino espiritual, um cultivador de nível máximo 4 e um cultivador de nível inicial 4 no reino espiritual, enquanto o resto estava no nível 2 e 3. Embora Hizenkang soubesse que os cultivadores de nível 2 no reino espiritual provavelmente seriam inúteis contra um refinador corporal de nível inicial de 4º estágio, a razão pela qual ele os trouxe nesta missão foi para permitir que eles ganhassem mais experiência. Assim que os pedestres desapareceram ao redor da loja, Hizenkang e os 2 especialistas de nível médio 5 pularam na frente da entrada da loja de pílulas. Um dos 2 especialistas de nível médio 5 no reino espiritual olhou para Hizenkang e levantou seu sabre preto no ar, pronto para cortar a porta antes que eles invadissem. Hizenkang estava prestes a acenar com a cabeça em confirmação, quando de repente, um som de estalo foi ouvido atrás dele, atraindo sua atenção. O som não era muito alto, mas na noite silenciosa, foi mais do que suficiente para atrair a atenção do especialista de nível inicial 6 no reino espiritual. Virando a cabeça, Hizenkang olhou com os olhos arregalados para a cena à sua frente. O especialista de nível 4 de pico do seu grupo teve sua cabeça decepada, antes que ele tivesse a chance de dizer uma única palavra. Um jovem de túnica azul estava de pé atrás do especialista de nível 4 do reino espiritual com um sorriso no rosto, enquanto sua mão direita pingava com o sangue de seu companheiro de equipe. Uma lâmina roxa ilusória se estendia de sua mão, mas surpreendentemente, nenhuma única gota de sangue tocou a lâmina em si, pois todas caíram no chão. Sob o luar, esta cena parecia especialmente assustadora, mas um especialista experiente do reino espiritual como Hizenkang rapidamente voltou aos seus sentidos. Olhando para o jovem de túnica azul, Hizenkang tinha um olhar sério em seu rosto enquanto perguntava em um tom solene. "Quem é você?" Shunlong sorriu levemente quando ouviu essa pergunta, enquanto a lâmina roxa ilusória em sua mão direita tremeu por um momento, e depois de jogar a cabeça decepada que ele segurava em sua mão esquerda em direção aos pés de Hizenkang, ele respondeu em uma voz completamente desprovida de emoção. "Já que você veio me emboscar tarde da noite, você não deveria saber quem eu sou." Os olhos de Hizenkang, assim como os dos membros de seu grupo, imediatamente se arregalaram em resposta. Você é o chefe desta loja?" Hizenkang perguntou incrédulo. Ele não conseguia entender como um cultivador de nível 1 do reino espiritual que era apenas um refinador corporal do 4º estágio inicial ao mesmo tempo, poderia detectar a emboscada de seu grupo e conseguir assassinar um deles. "Como eu não o notei?" Enquanto esse pensamento passava pela mente de Hizenkang, os olhos de Shunlong encararam o especialista do reino espiritual de nível inicial 4 que estava a apenas algumas dezenas de metros de distância dele e tentava escapar furtivamente. Chutando o chão uma vez, Shunlong ativou os degraus de vendaval e cobriu a distância de 40 metros quase instantaneamente, quando apareceu ao lado do cultivador do reino espiritual de nível 4. O homem ficou horrorizado e nem tentou lutar contra Shunlong, enquanto tentava escapar na direção de Hizenkang. "Pare agora mesmo!" Hizenkang gritou alto quando viu o olhar apático no rosto de Shunlong enquanto ele cortava a lâmina roxa ilusória para baixo, em direção à cabeça do cultivador do reino espiritual de nível inicial 4.
Ao mesmo tempo, os dois especialistas do reino espiritual de nível médio 5 correram para flanquear Shunlong pelos lados. Um deles segurava uma pequena adaga azul, enquanto o outro ainda segurava seu sabre preto enquanto ambos gritavam ao mesmo tempo. Morra! Sem qualquer hesitação, Shunlong cortou para baixo com sua mão direita, fazendo com que a lâmina roxa em sua mão imediatamente decapitasse o especialista do reino espiritual de nível inicial 4. A lâmina roxa cortou a cabeça do homem sem qualquer obstrução, fazendo com que uma fonte de sangue jorrasse pelo ar sob os olhares chocados de Risen Kang e seu grupo. Olhares furiosos apareceram nos rostos dos dois especialistas do reino espiritual de nível médio 5, mas eles não pararam seus ataques. Em vez disso, uma camada de gelo apareceu no sabre do especialista do reino espiritual de nível médio 5, enquanto uma rajada de vento apareceu nos pés do outro homem. Os olhos dourados de Shunlong se iluminaram, mas surpreendentemente, os dois especialistas do reino espiritual de nível médio 5 pareciam ter coberto todos os caminhos possíveis de fuga. Não importava para onde ele tentasse se esquivar, ele definitivamente seria atingido por um dos ataques deles, a menos que ele usasse o teletransporte, é claro. No entanto, piscar consumiria muito de seu QI, e provavelmente o deixaria completamente indefeso contra o especialista do reino espiritual de nível 6 inicial que ainda estava parado na frente da loja. Dando 2 passos para o lado, Shunlong desviou completamente do ataque do sabre preto, caindo bem no alcance de ataque da adaga azul. O especialista do reino espiritual de nível 5 médio sentiu alegria ao cortar a adaga em direção ao peito de Shunlong. Torcendo sua cintura levemente, Shunlong desviou quando a adaga se cravou em seu ombro, alcançando todo o caminho até seu osso. Uma onda de dor assaltou os sentidos de Shunlong, mas felizmente, ele evitou o ataque fatal. No entanto, a adaga de grau prata de nível 2 ainda conseguiu perfurar seu corpo eterno do monarca, criando um grande ferimento em seu ombro esquerdo. Ao mesmo tempo em que o homem com o sabre preto levantou no ar e se preparou para seu segundo ataque, Shunlong olhou para o especialista de nível médio do reino espiritual 5 na frente dele que tentou tirar a adaga de cor azul de seu ombro. No entanto, uma onda de luz azul cobriu instantaneamente o corpo de Shunlong enquanto ele ativava ambos os domínios do monarca, antes de balançar seu braço direito para o lado em direção à cabeça do homem. O especialista de nível médio do reino espiritual 5 imediatamente entendeu o que estava acontecendo e abandonou decisivamente sua adaga enquanto dava um passo para trás, mas surpreendentemente, Shunlong já tinha visto através de seu caminho de retirada. A lâmina ilusória de cor roxa cortou a garganta do homem em um instante, fazendo com que outra fonte de sangue jorrasse pelo ar sob os olhos chocados de Risen Kang. Fim do capítulo. Capítulo 272 Veneno. Xiao Yu, Risen Kang e o outro especialista de nível médio 5 do reino espiritual gritaram ao mesmo tempo, enquanto seus olhos instantaneamente ficaram vermelhos quando viram o cadáver sem cabeça cair no chão. Enquanto isso, os outros especialistas de nível 2 e 3 do reino espiritual começaram a recuar lentamente em direção à loja, enquanto aumentavam a distância entre eles e Shunlong. Respirando fundo, Risen Kang tirou um par de luvas prateadas de seu anel espacial e, olhando para Shunlong, disse em um tom que transbordava a intenção de matar. Trocar seu ombro esquerdo para matar Xiao Yu. Esse foi o maior erro da sua vida, garoto. Vamos ver quanto tempo você consegue durar com o veneno de Xiao Yu em seu corpo. Ao terminar suas palavras, Risen Kang caminhou lentamente em direção a Shunlong, um passo de cada vez. Ele não tinha pressa em atacá-lo e estava realmente esperando o veneno fazer efeito. Parece que a missão que Zhou Ning havia dado a eles desta vez estava longe de ser fácil. Embora Risen Kang não soubesse o porquê, ele podia sentir uma sensação de perigo letal enquanto olhava para a lâmina roxa na mão de Shunlong. Assentindo, o outro especialista de nível médio 5 do reino espiritual rapidamente circulou em torno de Shunlong, não lhe dando uma única chance de escapar. Shunlong estreitou os olhos quando notou os passos lentos de Risen Kang.
Era óbvio que Hisenkang estava simplesmente esperando até que o veneno começasse a fazer efeito dentro de seu corpo. De fato, depois de enviar seu sentido espiritual em seu corpo, Shunlong notou um fluido de cor azul que havia entrado pelo ferimento em seu ombro e estava se expandindo lentamente em direção ao resto de seu corpo. Sem qualquer hesitação, Shunlong acenou com a mão e pegou um frasco cheio de pílulas antitoxinas de nível 4 de alto grau, antes de consumir uma delas no local. Hisenkang, no entanto, não parecia ter nenhuma inclinação para parar Shunlong e, em vez disso, começou a rir em um tom de zombaria enquanto dizia: "Hahaha, tolo, esse veneno foi inventado pelo próprio Sr. Zhou. Você realmente acha que suas próprias pílulas terão algum efeito contra o veneno de um alquimista de grau prata de nível 3 de pináculo?" Shunlong, no entanto, não respondeu a Hisenkang, pois seu sentido espiritual continuou observando o veneno dentro de seu corpo. No momento em que o veneno começou a se espalhar em direção ao seu coração, a pílula antitoxina nem teve tempo de fazer efeito, pois o corpo eterno do monarca imediatamente começou a circular por si só, suprimindo completamente o veneno de cor azul. O veneno dentro da adaga era na verdade muito mais potente do que Shunlong havia estimado originalmente. Na verdade, era forte o suficiente para nocautear até mesmo um especialista do reino espiritual de nível 7 inicial se fosse injetado dentro de seu corpo, muito menos um refinador corporal de nível 4. Se o corpo eterno do monarca não tivesse avançado para o quarto estágio, Shunlong imaginou que ele não teria sido capaz de suprimir o veneno letal sozinho. Claro, se Shunlong quisesse consumir uma pílula antitoxina durante uma luta, nem mesmo Hisenkang seria capaz de detê-lo com a enorme distância entre eles. Olhando para a lâmina de cor roxa em sua mão, Shunlong franziu a testa ligeiramente. Este foi o movimento que ele conseguiu criar após romper para o quarto estágio do corpo eterno do monarca, pois sua compreensão do Dao do espaço também se aprofundou ao mesmo tempo. Embora seu poder seja surpreendente, é realmente muito desgastante para mim mantê-lo ativo por tanto tempo. Quando esse pensamento passou pela mente de Shunlong, ele não perdeu mais tempo, antes de se virar e atacar o especialista de nível médio 5 do reino espiritual atrás dele. Shunlong cobriu a distância entre eles e chegou na frente do homem em praticamente um instante, enquanto ele cortava sua lâmina de cor roxa em direção à cabeça do homem. O especialista de nível 5 do reino espiritual rapidamente levantou seu sabre preto e se defendeu apressadamente contra o golpe de Shunlong. No entanto, mesmo com seu sabre de grau prata de nível 3, o homem rapidamente se viu em desvantagem, pois no momento em que seu sabre preto encontrou a lâmina roxa ilusória, o homem foi empurrado para trás por algumas dezenas de metros enquanto o sabre quase havia saído de sua mão. A enxurrada de ataques de Shunlong era simplesmente muito forte, enquanto a lâmina roxa em si era extremamente estranha. Sua força não parecia perder nem um pouco contra seu sabre. Virando-se para olhar para Hisenkang à distância, o especialista do reino espiritual de nível médio 5 não conseguiu evitar gritar: "Irmão, me ajude rápido!" Assentindo com a cabeça, Hisenkang rapidamente colocou suas luvas prateadas antes de juntar suas duas palmas. A aura de um cultivador do reino espiritual de nível inicial 6 explodiu de seu corpo, enquanto uma grande onda de água com mais de 8 metros, 26 pés, de altura apareceu atrás dele. A onda de água rapidamente tomou a forma de um grande tigre que tinha uma pelagem azul clara e olhos azuis escuros realistas. Os olhos do tigre foram imediatamente fixados em Shunlong, que ainda estava lutando com o especialista do reino espiritual de nível médio 5 com o sabre preto, antes de pular no ar e voar em direção a eles. Até Hisenkang ficou chocado quando percebeu a situação em que o especialista do reino espiritual de nível médio 5 havia acabado. Mal haviam se passado alguns minutos desde que a luta do homem com Shunlong havia começado, mas feridas cortantes já estavam espalhadas por seu corpo. Uma expressão de alegria apareceu no rosto do homem quando ele viu o tigre aquático voando em sua direção, enquanto ele assumia uma postura ainda mais defensiva do que antes.
O especialista de nível médio do Reino Espiritual 5 não tinha mais motivos para tentar matar Shunlong sozinho. Ele tinha certeza de que assim que o tigre aquático de Hizenkang se juntasse a ele, Shunlong seria incapaz de lidar com seu poder combinado. Ao mesmo tempo, Shunlong parecia ter ignorado completamente o tigre aquático que vinha de trás dele, e quando seu foco atingiu seu pico, seus olhos dourados brilharam com uma luz azul brilhante enquanto ele cortava a lâmina roxa ilusória horizontalmente mirando na garganta do homem. O especialista de nível médio do Reino Espiritual 5 levantou seu sabre preto em reflexo, mas uma cena que fez seu coração se contrair de horror se desenrolou diante de seus olhos. Shunlong observou enquanto sua lâmina roxa ilusória passava pelo sabre preto do homem quase como se ele não existisse, antes de continuar a cortar sua garganta. Sangue imediatamente começou a jorrar da garganta do homem, enquanto uma expressão horrorizada enchia seus olhos. Não! Ao mesmo tempo, Hizenkang gritou alto em uma voz cheia de relutância e intenção de matar, quando viu a lâmina de cor púrpura perfurando a garganta do homem. Como se isso não bastasse, no entanto, Hizenkang nem teve tempo suficiente para digerir a cena que tinha acabado de acontecer, quando os sons de espadas cortando o ar foram ouvidos de repente atrás dele, vindos da direção da loja de pílulas. Virando-se, Hizenkang sentiu-se tonto por um momento quando viu 4 cabeças rolando no chão até pararem na frente de seus pés. Fim do capítulo. Capítulo 273 Lutando contra Hizenkang. Um olhar de descrença apareceu nos olhos de Hizenkang quando ele viu os rostos nas 4 cabeças que rolaram até seus pés. Eles eram seus subordinados do reino espiritual de nível 2. Levantando a cabeça para olhar para a entrada da loja, Hizenkang então viu uma dúzia de cavaleiros gigantes de armadura preta que decapitaram seus subordinados por trás. Os cavaleiros de armadura preta tinham mais de 3 metros, 10 pés, de altura cada, com fios vermelhos de brasa brilhando em suas órbitas oculares, enquanto cada um deles também segurava uma espada grande de 2 metros, 16,6 pés, de comprimento em suas mãos. Um par de cavaleiros mortos-vivos atacou cada um dos 4 cultivadores do reino espiritual de nível 2 que estavam parados na frente da loja, enquanto os 4 cavaleiros mortos-vivos restantes tentaram emboscar os cultivadores do reino espiritual de nível 3 restantes. Os cultivadores do reino espiritual de nível 3 pareciam ter percebido a emboscada e conseguiram afastar os 4 cavaleiros mortos-vivos que os atacaram, e subsequentemente destruí-los com facilidade, mas os cultivadores do reino espiritual de nível 2 já haviam sido mortos em um único instante. Olhando para os 4 cadáveres sem cabeça na frente da loja, cada um deles tendo a cabeça decepada pelo ataque combinado de 2 cavaleiros mortos-vivos, Hizenkang imediatamente entendeu o que havia acontecido, enquanto uma expressão feia apareceu em seu rosto enquanto ele gritava alto. Seu pirralho de merda! Os especialistas do reino espiritual de nível 3 se entreolharam e, sem hesitação, atacaram os outros 8 cavaleiros mortos-vivos na frente da loja. Ao mesmo tempo, Hizenkang tentou acalmar suas emoções enquanto olhava para a situação geral. Esses cavaleiros de armadura preta certamente pertencem àquele pirralho. Eles devem ter ficado escondidos dentro da loja todo esse tempo só para encontrar o momento perfeito para nos emboscar. De fato, como um lutador experiente, como Hizenkang não poderia ter reconhecido que os cavaleiros mortos-vivos tinham tirado vantagem do caos durante a luta, quando a atenção de todos estava em Shunlong e no especialista do reino espiritual de nível médio 5, para atacá-los quando eles estavam completamente inconscientes. Felizmente, os cavaleiros mortos-vivos estavam apenas no pico do nível 1 no reino espiritual, caso contrário, até mesmo seus subordinados de nível 3 no reino espiritual podem ter morrido hoje. Olhando para Shunlong, os olhos de Hizenkang estavam cheios de intenção assassina enquanto ele manipulava seu tigre aquático que já havia chegado atrás de Shunlong para morder seu pescoço. Suas perdas já poderiam ser consideradas catastróficas hoje, e mesmo a morte de Shunlong não foi o suficiente para compensá-las.
Ele não havia perdido apenas 8 especialistas do reino espiritual, mas entre eles, 2 deles estavam no nível 4 enquanto os outros 2 estavam no meio do nível 5. O tigre aquático estava cheio de ferocidade quando abriu suas mandíbulas gigantes e tentou morder o pescoço de Shunlong. Um sentimento de perigo encheu o coração de Shunlong, enquanto seus olhos dourados se iluminaram com uma luz azul. Sem nem mesmo se virar, Shunlong ativou os Gale Steps e rapidamente se esquivou para o lado, evitando o ataque mortal do tigre. Hizenkang, no entanto, tinha um sorriso cheio de fúria e intenção de matar enquanto olhava para Shunlong, antes de dizer em um tom de zombaria: "Pirralho, eu me pergunto por quanto tempo você consegue continuar assim." Seus movimentos já começaram a ficar mais lentos. Shunlong cerrou os dentes, mas não respondeu às provocações de Hizenkang enquanto pensava consigo mesmo. "De fato, não posso continuar assim. A lâmina espacial está consumindo muita energia do meu corpo eterno do monarca. Embora não esteja realmente diminuindo meus movimentos, não vou conseguir aguentar por muito tempo." Rangendo os dentes, Shunlong permitiu que a lâmina ilusória de cor púrpura se dispersasse completamente, antes de tirar o cajado da flor púrpura, da Pedra do Tempo. "Um cajado?" Hizenkang perguntou espantado. Os movimentos do tigre, no entanto, não pararam, pois ele continuamente atacava Shunlong. Vendo as garras do tigre aquático varrendo em direção ao seu rosto e peito, Shunlong usou o cajado da flor púrpura, enquanto aparava os ataques do tigre aquático sem muito problema. Embora o tigre fosse forte, ele mal estava no mesmo nível do cadáver do reino espiritual de nível 5 que Shunlong havia derrotado na floresta Netherspirit. Enquanto ele lutava contra o tigre, Shunlong se aproximava lentamente de Hizenkang. Hizenkang, no entanto, imediatamente notou seus movimentos, e depois de ver que Shunlong podia lutar contra o tigre em terrenos equilibrados, ele reuniu mais de seu QI em suas mãos enquanto socava o ar na frente dele. Uma bola de água do tamanho de um punho saiu das luvas prateadas de Hizenkang, disparando em direção a Shunlong como uma bala de canhão. Os olhos dourados de Shunlong brilharam com uma luz azul, e depois de prever a trajetória da bala de canhão de água que atingiria com precisão seu pé direito, ele deu 3 passos para o lado, evitando as garras do tigre ao mesmo tempo. Mesmo que Hizenkang tenha ficado atordoado por um momento, seus movimentos não pararam, enquanto ele socava o ar na frente dele repetidamente, atirando inúmeras balas de canhão de água em Shunlong. Ativando o segundo domínio do monarca, bem como os passos Gale, a velocidade de Shunlong disparou, enquanto ele instantaneamente se libertou do tigre de água e se dirigiu para Hizenkang. Ele nem precisou prestar atenção nas balas de canhão de água, aparentemente como se soubesse exatamente onde elas iriam cair. Hizenkang, no entanto, não parecia ficou surpreso ao ver Shunlong correndo em sua direção e então juntou as palmas das mãos. Ele já tinha visto a velocidade de Shunlong há um tempo e já estava preparado. Correndo em direção a Hizenkang, Shunlong viu uma gigantesca parede de água surgindo do chão, envolvendo completamente o especialista em nível 6 do reino espiritual. Shunlong, no entanto, não parou e, ao se aproximar de Hizenkang, ele murmurou para si mesmo: "Pisque." Os olhos de Hizenkang se arregalaram ao ver a figura de Shunlong desaparecendo instantaneamente. Aparecendo logo acima do especialista em nível 6 do reino espiritual, Shunlong segurou o cajado da flor púrpura com as 2 mãos, enquanto o balançava para baixo com força total. Uma expressão chocada apareceu no rosto de Hizenkang, enquanto o cheiro da morte enchia seu coração. Ele sabia que se permitisse que o cajado o atingisse, certamente morreria sem questionar. Rangendo os dentes, o especialista em nível 6 do reino espiritual levantou as mãos apressadamente quando suas luvas prateadas encontraram o cajado descendente. Bum! Crack! Shunlong pôde sentir o cajado quase escorregando de suas mãos assim que colidiu com as luvas prateadas. Ao mesmo tempo, ele viu Hizenkang cujos pés afundaram no chão, deixando marcas profundas, enquanto alguns de seus ossos pareciam ter sido quebrados.
Shunlong, no entanto, não parou, pois balançou o cajado horizontalmente mais uma vez, usando toda a sua força para ativar o segundo movimento do cajado da obliteração. Ele sabia que se não acabasse com o especialista do reino espiritual de nível 6 agora, ele não seria capaz de fazer isso mais tarde. Hizenkang levantou os braços, criando uma parede de água entre ele e Shunlong, enquanto ao mesmo tempo tentava escapar o mais longe que podia. Ele estava pronto para escapar de volta para o pavilhão da pílula de sangue, antes de pedir ajuda. O cajado roxo, no entanto, facilmente rasgou a parede de água, destruindo-a em um instante. Os olhos de Shunlong estavam totalmente focados e, sem hesitação, ele encadeou o terceiro ataque do cajado da obliteração. Hizenkang não teve tempo de se esquivar, pois o cajado da flor púrpura atingiu seu peito com força avassaladora. Tendo usado toda a sua força neste ataque, Shunlong abriu um enorme buraco no peito do especialista do reino espiritual de nível 6, enquanto o fazia voar pelo ar antes que Hizenkang desabasse na frente da entrada da loja. Os subordinados do reino espiritual de nível 3 estavam a apenas algumas dezenas de metros da loja, mas nenhum deles ousou se aproximar de Hizenkang. No entanto, assim que os dedos de Hizenkang se contraíram, um terrível cavaleiro morto-vivo de 3 metros, 10 pés, de altura apareceu logo acima de sua cabeça. Sob os olhares atordoados dos 3 cultivadores do reino espiritual de nível 3, o cavaleiro morto-vivo balançou sua espada larga, decapitando Hizenkang em um instante. Fim do capítulo. Capítulo 274 Exterminando os assassinos do pavilhão da pílula de sangue. Sangue imediatamente jorrou como uma fonte do corpo de Hizenkang, tingindo a armadura negra do cavaleiro morto-vivo de uma cor vermelho carmesim, enquanto a cabeça do especialista do reino espiritual de nível 6 rolava na silenciosa rua prateada. Expressões pálidas apareceram nos rostos dos cultivadores do reino espiritual de nível 3 que ficaram enraizados no local enquanto observavam o cadáver sem cabeça de Hizenkang, enquanto uma única pergunta surgiu em suas mentes. Como isso é possível? Como Hizenkang poderia perder? Ele era o líder desta missão de assassinato pessoalmente nomeado pelo próprio alquimista Zou. Eles já sabiam que estavam lidando com um cultivador do reino espiritual de nível 1 que era apenas um refinador corporal de nível 4, e ainda assim, Hizenkang e os outros ainda morreram. Quando a realização finalmente atingiu suas mentes, o trio de cultivadores do reino espiritual de nível 3 começou a recuar lentamente, enquanto se afastavam da loja. Quanto ao cavaleiro morto-vivo que decapitou Hizenkang, os 3 não se importaram nem um pouco com isso. Eles já tinham visto o buraco no peito de Hizenkang no momento em que ele pousou na frente da loja e entenderam que, mesmo sem a ajuda do cavaleiro de armadura negra, Hizenkang teria morrido de qualquer maneira, a menos que tivesse uma pílula milagrosa em seu anel espacial que pudesse curar tais ferimentos. Dentro da loja, nas profundezas do primeiro andar, Liu Mei estava sentada ao lado da Pantera Negra com os olhos fechados, enquanto grandes quantidades de QI viajavam pelo ar para entrar em seu corpo. Uma expressão de dor apareceu em seu rosto, mas Liu Mei mordeu os lábios vermelhos, resistindo à dor, enquanto circulava a arte de absorção de sangue, de acordo com o método de Little Black. Ao mesmo tempo, Shunlong observou os cultivadores do reino espiritual de nível 3 que tentavam escapar com os olhos semicerrados. Quanto ao tigre aquático com quem ele estava lutando antes, sem o apoio do QI de Hizenkang, ele já havia se transformado em uma poça d'água. Vendo que Shunlong os notou enquanto tentavam se afastar furtivamente, os 3 não escolheram implorar por misericórdia, mas, em vez disso, fizeram uma corrida frenética em direção à beira da rua Silver Cross. Todos os 3 sabiam muito claramente que esta era a cidade do pecado, não havia espaço para misericórdia aqui. Como eles seguiram Hizenkang, eles sabiam que não havia como poupá-los. Eles só podiam tentar escapar agora e retornar ao pavilhão da pílula de sangue. Levantando a mão direita, faíscas de trovão apareceram no dedo indicador de Shunlong, antes que o som do trovão ressoasse pelo ar. Bum!
Um raio saiu do dedo de Shunlong, e foi em direção à parte de trás do cultivador do reino espiritual de nível 3 que estava na liderança. O terror encheu os olhos do homem quando ele sentiu o raio se aproximando dele, pois sabia que não havia como se defender dele. Sem nenhum suspense, quando o dedo do raio o atingiu, um buraco foi perfurado nas costas do cultivador de nível 3 do reino espiritual, antes que seu corpo desabasse no chão. Sem demora, mais faíscas de relâmpago apareceram mais uma vez no dedo de Shunlong, enquanto um segundo e um terceiro relâmpago deixaram sua mão um após o outro. Os dois cultivadores restantes de nível médio 3 do reino espiritual logo encontraram o mesmo destino, pois seus corpos carbonizados desabaram sem vida no meio da rua transversal Silver. Depois de remover seus anéis espaciais, Shunlong conjurou sua chama de Qi em sua mão e queimou os corpos de Risen Kang e de seus subordinados, antes de voltar para dentro da loja. Nas profundezas do primeiro andar, após perceber que Liu Mei estava com os olhos fechados e cultivando ao lado da Pantera Negra, Shunlong não a perturbou, antes de fechar os olhos e entrar na Pedra do Tempo, no local cercado por névoa. Desde que o Cavaleiro Morto-Vivo de Meyer decapitou o cultivador do reino espiritual de nível 6, seu cultivo definitivamente avançará muito agora que ela tem a arte de absorção de sangue. Enquanto esse pensamento passava por sua mente, Shunlong relaxou levemente seu corpo, enquanto se sentava de pernas cruzadas no chão com Little Black ao lado dele. Ele podia sentir seu corpo extremamente cansado após a batalha com Risen Kang e seus subordinados. Foi somente após consumir uma única grama sangue de dragão, de nível 5 que Shunlong pôde sentir seu corpo sendo rapidamente preenchido com energia mais uma vez. Abrindo os olhos, Shunlong então deu uma olhada nos anéis espaciais de Risen Kang e seus subordinados. No entanto, além de 5 milhões de pedras espirituais de baixo grau, bem como suas armas de grau prata, ele não encontrou nada mais de valor dentro delas. Embora 5 milhões de pedras espirituais de baixo grau não fossem muito para Shunlong, ainda não era uma quantia pequena. Depois de colocar tudo dentro da Pedra do Tempo, Shunlong então tirou uma grande quantidade de pedras espirituais de grau médio e as alimentou para a videira engolidora do céu. A videira mais uma vez começou a encher o ar ao redor dele com grandes quantidades de Qi puro enquanto consumia as pedras espirituais de grau médio. Shunlong podia sentir o Qi infinito no ar ao seu redor e, sem qualquer hesitação, fechou os olhos e circulou a ampulheta do monarca, enquanto começava a absorvê-la dentro de seu corpo. 3 dias logo se passaram dentro do espaço nebuloso, enquanto 12 bolas de Qi agora apareciam no espaço acima da cabeça de Shunlong. Sabendo que seu cultivo havia alcançado o nível inicial 2 no reino espiritual, Shunlong abriu os olhos com um sorriso satisfeito no rosto. Ao mesmo tempo, de volta ao prédio vermelho onde ficava a sede do Pavilhão da Pílula de Sangue, Zhou Ning tinha uma expressão furiosa no rosto enquanto olhava para seu discípulo Liang Hong, que estava ajoelhado na frente dele. Seu tom estava cheio de descrença e intenção de matar, enquanto a aura de um especialista de nível 9 no reino espiritual explodia de seu corpo, enquanto ele perguntava: Liang Hong, você tem certeza disso? Fim do capítulo. Capítulo 275 Dedução. A expressão dos alquimistas ao redor do Pavilhão da Pílula de Sangue também mudou enquanto olhavam para o jovem ajoelhado. Respirando fundo, Liang Hong olhou para seu mestre Zhou Ning e assentiu com a cabeça, antes de continuar. Tenho certeza, mestre. Eu pessoalmente verifiquei a loja agora mesmo, e não só não está nem um pouco danificada, mas Risen Kang e os outros não estão em lugar nenhum. A sala imediatamente caiu em silêncio assim que as palavras de Liang Hong terminaram. Não foi apenas Zhou Ning que ficou chocado, mas também os outros especialistas do reino espiritual de nível 9. Eles claramente se lembraram de que menos de 8 horas atrás, Risen Kang já havia tirado seu esquadrão do Pavilhão da Pílula de Sangue, antes de ir em direção à loja de pílulas desconhecida. Então, onde ele estava agora?
Um homem de meia idade que estava bem ao lado de Zhou-Nin, que tinha a cabeça raspada e grandes sobrancelhas distintas, olhou para os especialistas de nível 9 do reino espiritual ao seu redor e perguntou com uma voz cheia de descrença. Vocês acham que Risen Kang realmente morreu? Suas palavras foram como uma bomba que explodiu dentro da sala secreta, atraindo instantaneamente a atenção de todos, incluindo o ajoelhado Liang Hong que olhou para ele com olhos cheios de choque. O velho que zombou de Zhou-Nin da última vez, foi mais uma vez o primeiro a falar, enquanto olhava para o homem de meia idade e perguntava com uma voz zombeteira, mas também furiosa. Guan Hong, você é um idiota. Digamos que Risen Kang realmente falhou em sua missão, como ele morreria contra um alvo que é apenas um refinador corporal do quarto estágio inicial. Deixando de lado o próprio nível de cultivo de Risen Kang, ele também tinha 4 cultivadores do reino espiritual de nível médio e avançado com ele, 3 cultivadores do reino espiritual de nível inicial e avançado 3, um cultivador do reino espiritual de nível inicial e avançado 4, bem como 2 cultivadores de nível médio avançado 5. É possível que eles falhem em um assassinato contra um mero refinador corporal de nível inicial de quarto estágio. E mesmo se assumirmos que eles falharam, e mesmo se a pior coisa aconteceu e Risen Kang realmente morreu, o que aconteceu com o resto de seu esquadrão? Não me diga que você acredita que eles também morreram. O homem careca de meia idade, Guan Hong, queria retrucar, mas suas palavras estavam presas em sua garganta. Na verdade, tinha sido apenas um palpite dele que Risen Kang tinha morrido, e isso foi apenas porque Risen Kang ainda não tinha retornado ao pavilhão da pílula de sangue. Não importa se uma missão foi um sucesso ou um fracasso, todos tinham que relatar os resultados quando ela terminasse. Olhando para a sala silenciosa, Zhou-Nin respirou fundo, antes de ser o primeiro a quebrar o silêncio, enquanto ele olhava para as pessoas ao seu redor e dizia com uma voz severa. Não, Guan Hong pode realmente estar certo. Todos se viraram para olhar para Zhou-Nin com olhares chocados, mas ele não pareceu se importar enquanto continuava. Quando eu repreendi aquele pirralho e disse para ele fechar sua loja, não havia um pingo de medo em seu rosto. O olhar em seus olhos quando ele olhou para mim, era como se ele estivesse olhando para um idiota. Como eu não conhecia seu reino de cultivo naquela época, não agi precipitadamente, pois presume que ele também era um cultivador do reino espiritual em estágio avançado. Mas como seu cultivo foi provado estar nos estágios iniciais do reino espiritual, Risen Kang sozinho deveria ter sido suficiente para destruir sua loja. No entanto, vendo que toda a nossa equipe de 12 pessoas desapareceu esta noite, só pode haver uma conclusão. Os olhos do velho brilharam enquanto ele encarava Zhou-Nin, antes de perguntar em voz baixa. Zhou-Nin, você quer dizer? Assentindo com a cabeça, Zhou-Nin continuou. Certamente há outra pessoa dentro daquela loja, e é alguém que está pelo menos nos estágios finais do reino espiritual. Além disso, duvido que ele seja apenas um cultivador normal do reino espiritual em estágio final. Ele provavelmente é um especialista no pico do Rank 9, que é excepcionalmente adequado para furtividade. Caso contrário, eu não deveria ter sido incapaz de detectar sua presença quando estava dentro da loja. Pela primeira vez, o velho não repreendeu Zhou-Nin, enquanto o olhar em seus olhos era anormalmente sério enquanto ele lentamente balançava a cabeça. Embora as palavras de Zhou-Nin parecessem um pouco rebuscadas, elas eram na verdade muito lógicas. Isso também explicava como havia pílulas de alto nível de classificação 4 à venda, quando o chefe da loja era um pirralho do reino espiritual de classificação 1 inicial. Depois de respirar fundo, o velho olhou para as pessoas ao seu redor, antes de dizer com uma voz solene. Nesse caso, é realmente melhor que você não tenha lutado com eles, Zhou-Nin. Para esse assunto, teremos que informar o mestre do pavilhão. Embora um especialista de nível 9 do reino espiritual seja alguém de quem podemos cuidar sozinhos também, a situação já excedeu nosso controle. Afinal, não conhecemos verdadeiramente as profundezas das forças dos inimigos, e caso a pessoa naquela loja seja realmente um especialista no estágio da alma nascente.
Arrepios de repente passaram pela espinha do velho e do resto, pois todos concordaram em informar o mestre do pavilhão. Isso não era algo que eles deveriam arriscar, assumindo sozinhos. Ao mesmo tempo, dentro da Pedra do Tempo, Shunlong fechou os olhos antes de simular que estava deixando o espaço enevoado, enquanto retornava mais uma vez para o primeiro andar da loja. Olhando para Liu Mei, que ainda não tinha acordado e estava cultivando ao lado da Pantera Negra, Shunlong sorriu levemente antes de caminhar em direção à entrada da loja. Assim que ele colocou a mão na porta de madeira e estava prestes a abri-la, no entanto, a porta foi repentinamente lançada para dentro da loja por um chute poderoso, antes de cair no chão ao lado de Shunlong, quebrando-se em pedacinhos. Fim do capítulo. Capítulo 276. Gangue de Guardiões Violentos. Virando a cabeça para olhar para a entrada, Shunlong viu 3 jovens em vestes pretas, arrogantemente se pavoneando dentro da loja. O homem na liderança olhou para as pílulas atrás das vitrines de vidro com um sorriso no rosto, enquanto seus olhos brilharam quando ele notou seus altos preços. E ainda assim, um olhar chocado apareceu de repente em seu rosto quando ele viu os 4 esqueletos cujos olhos estavam brilhando com fios de brasa verde. No entanto, ignorando as aparências assustadoras dos esqueletos, seus olhos estavam mais uma vez focados nas inúmeras pílulas ao seu redor enquanto a ganância dentro deles se aprofundava ainda mais. Os 2 homens que estavam seguindo atrás dele trocaram olhares entre si, enquanto grandes sorrisos podiam ser vistos em seus rostos antes de voltarem sua atenção para Shunlong. O jovem na liderança parecia ter 20 e poucos anos, com longos cabelos pretos presos em um rabo de cavalo e um queixo pontudo. Seu olhar olhou ao redor da loja como se ele fosse o dono, antes de finalmente voltar seus olhos para Shunlong também. Shunlong viu que o homem na frente dele tinha um sorriso maligno no rosto, antes que sua voz condescendente soasse nos ouvidos de Shunlong. Pirralho, ouvi dizer que alguém comprou a loja do velho Bu e a transformou em uma loja de pílulas. A loja de pílulas supostamente tem preços loucos também, enquanto seu dono ganhou muito dinheiro ontem. A julgar pelos preços de suas pílulas, parece que os rumores são verdadeiros. Tenho certeza de que você fez uma matança. No entanto, você já deve saber que não tem permissão para operar uma loja na Silver Cross Street, sem a permissão de nossa gangue de guardiões violentos. Afinal, cada loja aqui precisa estar sob a proteção da nossa gangue para o seu próprio bem. Assentindo com a cabeça, os 2 jovens atrás dele também concordaram, antes que o homem de cabelos curtos e túnica preta à esquerda acrescentasse: não se preocupe, garoto, contanto que você pague o preço, nossa gangue garantirá a proteção adequada da sua loja. O homem do meio assentiu com a cabeça, enquanto seus olhos encaravam as pílulas ao seu redor mais uma vez, antes de levantar 5 dedos no ar e dizer em um tom de comando: 5 milhões. Contanto que você pague 5 milhões de pedras espirituais de baixa qualidade todo mês, permitiremos que sua loja opere normalmente. Caso contrário, tenho certeza de que você entende as consequências. O velho Bu também era uma pessoa que pagava por proteção, até que sua loja parou de dar mais dinheiro. Na verdade, eu deveria cobrar mais de você, considerando como você vendeu pílulas ontem sem nossa permissão, mas 5 milhões podem ser considerados o começo de um bom negócio. Balançando a cabeça, Shunlong realmente se perguntou por um momento, onde um cultivador de nível 3 e um par de cultivadores de nível 2 no reino espiritual encontraram coragem para extorquir dinheiro de proteção de toda a rua Silver Cross. Embora ele não tivesse prestado muita atenção às lojas ao redor dele antes de comprar sua loja, Shunlong claramente se lembrava de que alguns dos chefes das lojas próximas tinham até mesmo alcançado os estágios intermediários do reino espiritual. Para poder extorquir dinheiro de proteção de todas as lojas na rua Silver Cross, não há como a gangue deles se limitar a esses 3 idiotas na minha frente. Eles provavelmente deveriam ter pelo menos alguns cultivadores do reino espiritual em estágio avançado também. E ainda assim, mesmo quando esse pensamento passou pela mente de Shunlong, não havia como ele concordar em pagar 5 milhões de pedras espirituais de baixo grau como dinheiro de proteção.
Afinal, essa era apenas uma taxa de extorsão para que essa gangue não mexesse com sua loja. Quanto a protegê-la, que piada! Com a Pantera Negra ficando dentro do primeiro andar da loja, e Little Black que estava residindo no espaço enevoado na Pedra do Tempo, porque Shenlong precisaria de mais ajudantes dessa gangue de guardiões violentos. Olhando para as 3 pessoas vestidas de preto na frente dele, Shenlong nem se incomodou em desperdiçar palavras com elas. Tudo o que ele disse foi uma única palavra, antes de apontar para a frente com o dedo. Sun. O QI de Shenlong foi então reunido em seu dedo, enquanto faíscas de relâmpagos apareceram ao redor de sua mão antes que um raio disparasse dela em direção aos 3 homens na frente dele. O homem no meio sorriu quando viu o ataque de Shenlong antes de dar um soco para frente com seu braço direito em resposta. Chamas apareceram ao redor da mão do homem, quando ele encontrou o dedo de raio de Shenlong de frente. A cena que se seguiu, no entanto, foi completamente diferente de suas expectativas. As chamas do homem foram completamente incapazes de parar o raio que perfurou um buraco em seu dedo. A força aterrorizante por trás do dedo de raio fez o homem voar para fora da loja, na multidão que estava esperando na entrada da loja. Ouvindo os gritos de gelar o sangue que saíram da boca do homem, a dupla de cultivadores do reino espiritual de nível 2 que estavam atrás dele, agora encaravam Shenlong com olhos cheios de raiva, assim como medo oculto. Era óbvio que eles não esperavam que Shenlong os atacasse primeiro. A multidão também ficou chocada quando viu o jovem no meio deles, cuja mão direita estava agora carbonizada e em uma condição horrível. Não havia praticamente ninguém na rua Silver Cross que ousaria lutar contra os membros da gangue dos guardiões violentos. Mesmo que eles pedissem 5 milhões de pedras espirituais de baixo grau, no máximo eles iriam te espancar e destruir sua loja se você não pagasse. Mas se você ousasse lutar contra eles, eles definitivamente te matariam sem exceção. O par de cultivadores do reino espiritual de nível 2 de pico saiu correndo da loja e apoiou o jovem de rabo de cavalo que parecia ter mal conseguido manter os sentidos. O homem olhou para Shenlong que estava dentro da loja com ódio e medo não disfarçados nos olhos. Depois de dar uma olhada em seu braço, seus olhos ficaram frios, enquanto ele dizia em um tom assassino que estava cheio de intenção de matar. Você está morto. Sem esperar por uma resposta, os 3 homens da gangue de guardiões violentos passaram pela multidão que havia aberto um caminho para eles, enquanto saíam da rua transversal prateada. Ao mesmo tempo, nas profundezas do primeiro andar, Liu Mei que ainda estava sentada de pernas cruzadas ao lado da Pantera Negra, absorvendo o QI residual dentro de seu corpo, finalmente abriu os olhos. Fim do capítulo. Capítulo 277 Acumulando riqueza. Uma aura poderosa irrompeu do corpo de Liu Mei assim que ela abriu os olhos. Seu cultivo, que estava no pico do nível 1 no reino espiritual algumas horas atrás, já havia disparado, avançando até o pico do nível 3 no reino espiritual em uma única noite. Este foi o resultado da absorção de parte do QI de um cultivador do nível 6 inicial do reino espiritual, bem como de 4 do nível 2 do reino espiritual. Liu Mei não só atingiu o pico do nível 3 no reino espiritual, mas estava a apenas um passo de chegar ao nível 4 inicial. No entanto, embora seu cultivo tivesse avançado extremamente rápido em apenas uma noite, sua força espiritual não estava à altura, e isso era algo que Liu Mei já sabia. O reino espiritual era o reino em preparação antes do estágio da alma nascente. Aumentar a força espiritual e o sentido espiritual eram as partes mais importantes junto com o aumento do cultivo. Quase como se tivesse sentido algo, Shenlong virou a cabeça para olhar para as profundezas da loja. Claro, nem Liu Mei nem a Pantera Negra estavam visíveis, a menos que alguém fosse mais fundo na loja. Suprimindo sua curiosidade, Shenlong decidiu verificar a condição de Liu Mei mais tarde, quando a voz de Little Black soou em sua cabeça, dizendo: Mestre, aquela garotinha tem muita sorte. Depois de absorver o QI do cultivador do reino espiritual de nível 6 inicial, seu cultivo realmente conseguiu subir até o pico do nível 3 no reino espiritual.
Contanto que ela possa absorver QI de sangue suficiente no futuro, ela provavelmente não ficará muito atrás do cultivo do mestre. No mínimo, ela será capaz de se proteger. Shunlong ficou chocado por um momento quando ouviu as palavras de Little Black. Nível 3 de pico no reino espiritual. Mas depois de pensar sobre isso por um momento, fez sentido. Claro. Quantos cultivadores do reino espiritual de nível 1 terão a chance de matar um especialista do reino espiritual de nível 6 inicial, enquanto cultivam uma técnica como a arte da absorção de sangue, ao mesmo tempo? Enquanto esse pensamento passava por sua mente, Shunlong percebeu o quão incrível era a técnica da arte da absorção de sangue. Claro, ela também tinha suas próprias desvantagens. O dia continuou, e embora a multidão tenha ficado chocada quando viu Shunlong lutando com os membros da gangue dos Guardiões Violentos, o interesse que as pessoas tinham nessas novas pílulas dele não diminuiu nem um pouco. Logo, a noite caiu, antes que Shunlong decidisse fechar a loja por hoje. No final do dia, os esqueletos de Liu Mei haviam reunido quase 3 milhões de pedras espirituais de baixo grau. Mesmo para Shunlong, que não estava com falta de pedras espirituais no momento, obter 5 milhões de pedras espirituais de baixa qualidade em 2 dias era uma quantia enorme. Isso não significaria que dentro de um mês a loja faria aproximadamente 75 milhões de pedras espirituais de baixa qualidade. Isso era mais do que a quantidade atual de pedras espirituais que Shunlong tinha dentro da Pedra do Tempo, neste momento. Se isso fosse convertido em pedras espirituais de qualidade média, seriam 750 mil pedras espirituais de qualidade média. Claro, Shunlong também entendeu que essa era uma quantia um pouco irreal de se esperar. O motivo era porque esse assunto envolvia mais fatores do que apenas o preço de suas pílulas. Também envolvia a população atual da Cidade do Pecado, bem como a quantidade de pedras espirituais que estavam circulando no mercado de pílulas na parte norte da cidade. Afinal, a loja de Shunlong não era a única que vendia pílulas, enquanto pílulas especiais como a Pílula de Jade do Vento Espiritual, só seriam compradas uma vez por pessoa. Pensando um pouco, Shunlong estimou que ele deveria ser capaz de fazer bem mais de 600 mil pedras espirituais de grau médio até o final do mês. Isso era equivalente a 60 milhões de pedras espirituais de baixo grau. Depois que os 4 esqueletos substituíram a porta destruída, Shunlong caminhou até as profundezas do primeiro andar, onde Liu Mei ainda estava sentada de pernas cruzadas ao lado da Pantera Negra. Embora seu cultivo já tivesse avançado, ela ainda tinha que consumir as pílulas de aprimoramento espiritual, para trazer sua força espiritual e sentido espiritual ao mesmo nível de seu cultivo. Vendo Liu Mei abrindo os olhos assim que ele se aproximou dela, Shunlong olhou para seus olhos negros brilhantes que estavam cheios de vigor e perguntou curiosamente: Meier, como você está se sentindo? Embora Shunlong soubesse que não deveria haver problemas nem dor extrema antes que Liu Mei tentasse avançar para o estágio da alma nascente, no final do dia, a arte da absorção de sangue não era uma técnica de cultivo comum. Se Liu Mei começou a sentir que algo estava errado, então era melhor desistir enquanto ainda era cedo. Liu Mei, no entanto, tinha um sorriso encantador no rosto enquanto olhava para Shunlong, antes de responder gentilmente: Longe, não se preocupe. Está tudo bem. Embora tenha sentido alguma dor no início, tenho certeza de que foi devido à quantidade concentrada de QI que absorvi. Ao mesmo tempo, dentro da Pedra do Tempo, Little Black assentiu enquanto sua voz então soou na mente de Shunlong. Mestre, não há nada com que se preocupar em relação àquela garotinha. É normal sentir dor nessa situação. Absorver o QI de um cultivador do reino espiritual de nível 6 inicial quando ela está apenas no pico do nível 1 é normal para causar dor, afinal. Shunlong assentiu com a cabeça em resposta após ouvir as palavras de Little Black, antes que ele e Liu Mei subissem para o segundo andar e cultivassem em dupla pelas próximas 3 horas. Olhando para o corpo nu de Liu Mei que estava deitado em cima dele, Shunlong acariciou seus longos cabelos pretos antes de dizer: Meier, você pode cuidar da loja?
Estou planejando entrar em reclusão pelos próximos dias e aumentar minha força. Claro, se algo realmente acontecer, Little Black me avisará para que eu possa retornar. Os olhos de Liu Mei brilharam e, sem hesitar, ela assentiu com a cabeça enquanto concordava. Esta foi uma das poucas vezes que Shunlong pediu algo a ela. Vendo a expressão animada no rosto de Liu Mei, Shunlong sorriu enquanto suas mãos continuavam a acariciar seus cabelos pretos. Alguns momentos depois, após vestir suas vestes, Shunlong fechou os olhos enquanto mais uma vez retornava para dentro do espaço enevoado na Pedra do Tempo. Depois de sentar-se de pernas cruzadas no chão, ele acenou com a mão, tirando mais de 10.000 pedras espirituais de nível médio, bem como 10 garrafas cheias de pílulas de aprimoramento do espírito, de alto nível. Desta vez, Shunlong estava planejando avançar até o pico do nível 3 no Reino do Espírito. Este também era o requisito que ele precisava atingir para poder refinar pílulas de nível 5. Fim do capítulo. Capítulo 278 Avanço. Densas quantidades de QI puro encheram o ar ao redor de Shunlong e Little Black, enquanto a videira devoradora do céu consumia mais e mais pedras espirituais de nível médio. O dragão negro suspirou interiormente enquanto pensava consigo mesmo. Quão bom teria sido se o mestre tivesse essa videira em sua vida anterior. Suspiro, suponho que alguns tesouros só podem ser encontrados por acaso, independentemente do nível de cultivo. Afinal, isso é o destino. Enquanto esse pensamento passava por sua mente, Little Black já havia se enrolado em torno de Shunlong e começado a mastigar um talo de grama-sangue de dragão, enquanto observava Shunlong absorver o QI puro ao redor deles dentro de seu corpo. Enquanto Shunlong circulava a ampulheta do monarca, a figura indistinta de uma ampulheta se expandiu de seu corpo, enquanto 12 bolas de QI agora flutuavam acima de sua cabeça. Logo, uma 13ª bola de QI apareceu em sua mão direita, sua figura borrada no início, mas com o passar do tempo, começou a se tornar cada vez mais corpórea. Algumas horas se passaram até que a bola de QI recém-criada brilhasse com uma luz branca brilhante, não inferior à luz que as 12 bolas de QI estavam emitindo dentro da ampulheta do monarca. Erguendo a mão direita no ar, Shunlong usou toda a sua força, enquanto empurrava a bola de QI para dentro do buraco da ampulheta. O suor se formou na testa de Shunlong e, meia hora depois, 13 bolas brilhantes de QI estavam flutuando acima de sua cabeça. Cada nova bola de QI que Shunlong criava era ainda mais difícil de condensar do que a última, pois exigia ainda mais QI para ser formada. Enquanto Shunlong cultivava dentro do espaço enevoado, no primeiro andar da loja, Liu Mei estava olhando para a entrada da loja. Depois de respirar fundo, uma bola preta de QI apareceu em suas mãos, antes que ela a deixasse cair no chão. 2 cavaleiros mortos-vivos vestidos com armaduras pretas apareceram na frente de Liu Mei, cada um de seus cultivos tendo atingido o pico do nível 3 no Reino do Espírito. Depois de sentar na cadeira ao lado da de Shunlong, Liu Mei permitiu que os cavaleiros mortos-vivos abrissem a porta, antes de prosseguirem para ficar de guarda na entrada da loja. A multidão que estava esperando a porta da loja abrir, ficou atordoada por um momento quando viu os cavaleiros mortos-vivos de 3 metros, 10 pés, de altura dentro da loja. A aparência aterrorizante dos cavaleiros, assim como as espadas grandes de 2 metros, 6,6 pés, de comprimento em suas costas, davam uma sensação perigosa a todos que estavam prestes a passar pela entrada da loja. No entanto, depois de perceber que os cavaleiros de armadura preta estavam apenas de guarda e não estavam se movendo proativamente, as pessoas pararam de prestar muita atenção neles enquanto entravam lentamente na loja. Exclamações de surpresa soaram, uma vez que as pessoas viram que Shunlong não estava presente, e em vez disso, era apenas Liu Mei no primeiro andar. Liu Mei, no entanto, não pareceu se importar com as reações da multidão, pois ela continuou sentada e observando as pessoas ao seu redor. O primeiro dia passou rapidamente, e não se sabia se era graças à dissuasão dos cavaleiros mortos-vivos ou por algum outro motivo, mas ninguém tentou criar problemas dentro da loja.
No final do dia, Liu Mei fechou a entrada da loja, tendo coletado um total de 3 milhões de pedras espirituais de baixo grau. Ao mesmo tempo, dentro do espaço nebuloso na Pedra do Tempo, Shunlong ainda estava sentado de pernas cruzadas com os olhos fechados, enquanto consumia pílulas de aumento do espírito, de alto grau sem parar. Embora um dia tivesse se passado para Liu Mei, 10 dias já haviam se passado para ele dentro da Pedra do Tempo. Acima de sua cabeça, Shunlong podia ver 21 bolas brilhantes de QI se abrisse os olhos, pois seu cultivo já havia atingido o nível inicial 3 no reino espiritual. Depois de consumir as pílulas de aprimoramento espiritual, Shunlong podia sentir claramente sua força espiritual e seu sentido espiritual se tornando mais fortes a cada segundo. O tempo continuou a passar assim, e logo, mais 6 dias se passaram para Liu Mei, que já havia começado a se acostumar com o papel de lojista. Durante esses 6 dias, Liu Mei ficou surpresa ao ver que nada de anormal havia acontecido, e os negócios da loja continuaram normalmente. Somente na última semana, ela já havia feito 20 milhões de pedras espirituais de baixa qualidade. Essa era uma quantidade enorme de pedras espirituais, que faria até mesmo os reis do Dao ficarem com inveja, muito menos os especialistas do estágio da alma nascente ou cultivadores do reino espiritual. No pior cenário, que os especialistas do estágio da alma nascente viessem a encontrar problemas na loja enquanto Shunlong ainda estivesse cultivando, Liu Mei também estava preparada para que a Pantera Negra lidasse com eles. No entanto, para sua surpresa, não só não havia especialistas no estágio da alma nascente que vieram para encontrar problemas, mas até mesmo a gangue de guardiões violentos e o pavilhão da pílula de sangue também ficaram em silêncio durante esse tempo. Embora Liu Mei não pudesse adivinhar a razão por trás de sua falta de ação, ela tinha certeza de que pelo menos o pavilhão da pílula de sangue não iria querer de repente se tornar amigo de Shunlong. Ao mesmo tempo em que Liu Mei estava ponderando sobre essa questão enquanto fechava a loja pelo dia, no lugar enevoado dentro da Pedra do Tempo, Shunlong finalmente abriu os olhos. Uma aura poderosa explodiu de seu corpo, enquanto 30 bolas brilhantes de QI agora flutuavam acima de sua cabeça, pois seu cultivo agora havia alcançado o nível inicial 4 no reino do espírito. Pouco mais de 2 meses se passaram desde que ele entrou em reclusão, e mesmo com seus próprios padrões, sua taxa de avanço dessa vez foi muito rápida. Shunlong esperava passar pelo menos mais um mês antes de conseguir passar do pico do Rank 3 no reino espiritual para o início do Rank 4, mas surpreendentemente, seu avanço foi extremamente tranquilo. Isso provavelmente é graças a todas as lutas que passei ultimamente, permitindo que eu me acostumasse totalmente com minha força antes de romper. Shunlong pensou consigo mesmo, enquanto olhava para Little Black que ainda estava comendo um talo de grama-sangue de dragão. Agora que seu cultivo havia avançado para o início do Rank 4 do reino espiritual, Shunlong estava confiante em refinar até mesmo ervas medicinais de Rank 5 como a grama-sangue de dragão, em pílulas. Isso o tornaria igual a um alquimista de grau ouro. Fechando os olhos, ele mais uma vez simulou a si mesmo deixando a Pedra do Tempo, enquanto retornava para dentro da sala no segundo andar da loja. Fim do capítulo. Capítulo 279 Escondendo as notícias. Liu Mei tinha acabado de entrar na sala no segundo andar, quando viu Shunlong aparecer de repente em cima da almofada meditativa no meio da sala. Longe! A voz animada de Liu Mei entrou nos ouvidos de Shunlong assim que ele apareceu de volta na sala. Virando a cabeça para olhar para sua deslumbrante jovem esposa que estava vestida com vestes brancas, Shunlong tinha um sorriso no rosto enquanto perguntava: Meier, você está bem? Shunlong não tinha ideia de como esses últimos 7 dias foram para Liu Mei, que teve que atuar como lojista sozinha. Ele esperava originalmente ser capaz de cultivar em reclusão por 3 dias no máximo antes que alguém viesse causar problemas na loja. Afinal, esta era a cidade do pecado, e Shunlong já tinha um relacionamento ruim com o pavilhão da pílula de sangue e a gangue dos guardiões violentos.
No entanto, como Little Black não havia mencionado nada, Shunlong decidiu continuar cultivando em reclusão dessa vez, passando mais 1 mês e meio dentro da Pedra do Tempo, para avançar para o nível inicial 4 no Reino do Espírito. Assentindo com a cabeça, Liu Mei tinha um sorriso no rosto enquanto respondia. Longe, estou bem. Surpreendentemente, nada aconteceu na semana passada. Quanto à loja em si, fizemos mais de 20 milhões de pedras espirituais de baixa qualidade durante esse tempo. Shunlong tinha uma expressão de surpresa no rosto quando ouviu as palavras de Liu Mei. Além disso, ele também notou que havia uma sugestão indisfarçável de orgulho e alegria no tom de Liu Mei quando ela mencionou as 20 milhões de pedras espirituais de baixa qualidade. O olhar no rosto de Shunlong, no entanto, logo ficou sério, enquanto ele pensava consigo mesmo. Então, isso é ainda mais suspeito. Não há como alguém não ficar tentado a roubar uma loja que faz 20 milhões de pedras espirituais de baixa qualidade em uma semana, especialmente dentro da Cidade do Pecado. Enquanto esse pensamento passava pela mente de Shunlong, sua mente rapidamente girou quando ele começou a pensar nas possíveis razões que permitiram que a loja mantivesse a paz na semana passada. Ao ver o olhar sério no rosto de Shunlong, Liu Mei pareceu ter entendido o que ele estava pensando. Afinal, ela também teve as mesmas preocupações quando viu quantas pedras espirituais a loja ganhou na semana sem problemas. Assim que Shunlong caiu em pensamentos profundos, a voz de Little Black mais uma vez soou em sua mente, despertando-o completamente de seu devaneio. Mestre, na semana passada, houve 2 grupos diferentes que ficaram de olho na loja o tempo todo. Parece que eles estão apenas esperando o mestre sair da loja antes de fazerem qualquer movimento. No momento em que Shunlong ouviu as palavras de Little Black, foi como se a peça final do quebra-cabeça finalmente tivesse encontrado seu lugar, deixando uma imagem completa em sua mente. Claro, a razão pela qual nenhum especialista em estágio de alma nascente veio encontrar problemas ainda, é porque eles provavelmente não sabem sobre a loja, já que ela ainda é nova e desconhecida na Cidade do Pecado. Além disso, fica na parte norte da cidade, e mais precisamente, na área onde o Pavilhão da Pílula de Sangue e a Gangue de Guardiões Violentos parecem estar no comando. Enquanto esses 2 poderes suprimem a notícia do surgimento da loja, outros poderes teriam dificuldade em descobrir sobre a existência da nossa loja em apenas uma semana, muito menos fazer qualquer movimento. Mais cedo ou mais tarde, no entanto, o nome da loja se espalhará por toda a cidade. Afinal, não importa o quanto o Pavilhão da Pílula de Sangue e a Gangue de Guardiões Violentos tentem suprimir a notícia, eles não podem controlar cada pessoa que entra na rua transversal de Silver. Com base no poder e influência que a Gangue dos Guardiões Violentos e o Pavilhão da Pílula de Sangue tem sobre a rua Silver Cross, também há uma grande chance de que haja especialistas em estágio de almas nascentes por trás deles. Mas então, por que eles não atacaram a loja ainda, e simplesmente enviaram alguns cultivadores do reino espiritual do Pavilhão da Pílula de Sangue? Poderia ser que eles estejam realmente esperando por algo, e é por isso que cada um enviou um grupo para nos rastrear. Certo. Afinal, enquanto não formos embora, as pedras espirituais também não irão embora. Organizando seus pensamentos e deduções, Shunlong imaginou que provavelmente já havia entendido quase tudo agora. Havia algumas pequenas informações que ele ainda não conseguia entender, como o motivo pelo qual eles ainda não tinham atacado a loja. Claro, também era possível que não houvesse nenhum especialista em estágio de alma nascente por trás desses 2 poderes, mas isso não justificaria o controle e a influência que o Pavilhão da Pílula de Sangue e a Gangue de Guardiões Violentos tinham na parte norte da Cidade do Pecado. Afinal, Shunlong já tinha ouvido falar que o Pavilhão da Pílula de Sangue era uma das 3 maiores lojas de pílulas na parte norte da cidade também. Uma vez que esses pensamentos passaram pela mente de Shunlong, e depois de perceber que ainda era o começo da noite e faltavam mais de 8 horas para o sol nascer,
Shunlong de repente colocou um sorriso brilhante no rosto enquanto olhava para Liu Mei, antes de dizer em um tom aparentemente casual: Meier, vamos lá. Liu Mei ficou atordoada por um momento, mas ela ainda balançou a cabeça enquanto seguia Shunlong, que caminhou até o primeiro andar, passou pela Pantera Negra que abriu os olhos assim que viu seu mestre, antes de parar em frente à entrada da loja. Sem abrir a porta da loja, Shunlong perguntou a Little Black a localização exata, bem como a força dos dois grupos que estavam de olho na loja. Com um sorriso um tanto maligno no rosto, Little Black parecia ter adivinhado as intenções de Shunlong, pois o dragão negro então disse com uma voz animada: Mestre, um grupo tem apenas um rank inicial 4, bem como um par de cultivadores do reino espiritual de rank 3 de pico, enquanto o outro tem um cultivador do reino espiritual de rank 4 inicial e intermediário, bem como um que está no pico do rank 3. Com o mesmo sorriso no rosto, Shunlong levantou a mão esquerda, antes de cortar o ar à sua frente, abrindo uma fenda espacial de quase 2 metros, 6,6 pés, de comprimento. Segurando a mão de Liu Mei, Shunlong então entrou na fenda espacial, enquanto ele e Liu Mei desapareceram instantaneamente da loja. Fim do capítulo. Capítulo 280 Disfarce. Quase a 1 milha de distância da loja, em um pequeno beco isolado da rua Silver Cross, Shunlong e Liu Mei apareceram de repente quando a fenda espacial atrás delas se fechou. Liu Mei não estava usando seu véu branco dessa vez, e enquanto seus lindos olhos negros estavam encarando Shunlong, ela não conseguiu se conter e perguntou: Longe, para onde estamos indo? Shunlong sorriu ainda mais quando ouviu a pergunta de Liu Mei, antes de responder em um tom aparentemente brincalhão: Para se divertir um pouco. Com uma expressão confusa no rosto, Liu Mei ainda seguiu Shunlong, que correu furtivamente pelos becos da rua Silver Cross, até chegar atrás de um grande prédio a menos de 1 milha de distância da loja. No topo do prédio, 3 pessoas vestidas de preto olhavam silenciosamente para a entrada da loja de pílulas, completamente inconscientes da chegada de Shunlong e Liu Mei atrás delas. Os olhos de Liu Mei se arregalaram quando ela viu que essas pessoas pareciam estar olhando para sua loja, quando Shunlong de repente murmurou: Domínio do monarca. A figura invisível de uma ampulheta se expandiu do corpo de Shunlong e cobriu completamente Liu Mei, bem como as 3 pessoas no telhado, forçando o tempo ao redor dele a parar. No entanto, ao contrário das 3 pessoas vestidas de preto no telhado, as ações de Liu Mei não pareciam ser afetadas pelo domínio do monarca. No passado, Shunlong era incapaz de controlar totalmente o domínio do monarca, mas conforme sua compreensão do Dao do tempo avançava, ele agora podia parar o fluxo do tempo ao redor das 3 pessoas vestidas de preto, enquanto permitia que Liu Mei permanecesse completamente inalterada. Vendo que as 3 pessoas no telhado foram subitamente colocadas em um estado meio morto, Liu Mei olhou para elas com olhos brilhantes, antes de virar seu olhar para Shunlong e perguntar em um tom hesitante: Longe, deveríamos. Shunlong imediatamente entendeu o que Liu Mei estava perguntando, e com um olhar sério em seu rosto, ele acenou com a cabeça, antes de apontar para as 3 pessoas vestidas de preto e dizer: Claro. Se eles não tivessem a intenção de nos machucar, então poderíamos tê-los deixado viver, mas definitivamente não é o caso. Se tivéssemos tentado deixar a cidade, a primeira coisa que essas pessoas teriam feito seria chamar quem os enviou aqui, que por sua vez nos atacaria para nos roubar tudo o que temos. Parece que a única razão pela qual eles ainda não nos atacaram é porque eles ainda têm algumas dúvidas ou estão esperando por algo, mas assim que tentarmos sair, eles definitivamente farão tudo o que puderem para nos matar. A julgar pelas vestes que vestem, eles também parecem ser membros do Pavilhão da Pílula de Sangue. Isto é perfeito. Liu Mei não entendeu por que Shunlong pareceu ficar animado quando percebeu que essas pessoas são membros do Pavilhão da Pílula de Sangue, mas ela ainda balançou a cabeça, concordando com suas palavras. De fato, era muito provável que as palavras de Shunlong fossem verdadeiras. Afinal, independentemente de ser o Pavilhão da Pílula de Sangue, ou algum outro poder na Cidade do Pecado,
Era impossível que eles tivessem boas intenções em relação a eles. Especialmente depois de considerar quantas pedras espirituais sua loja havia feito na última semana, Liu Mei parou de hesitar, enquanto um único pensamento passou por sua mente. Long Ge está certo. Já que você queria nos prejudicar, então você deveria pagar o preço. O olhar dentro dos olhos de Liu Mei rapidamente ficou frio enquanto ela olhava para as 3 pessoas no telhado, enquanto uma bola de QI preto apareceu em suas mãos antes que ela a deixasse cair no chão. 3 cavaleiros mortos-vivos de armadura preta surgiram do chão, ajoelhados na frente de Liu Mei em um joelho. Após receber a ordem de Liu Mei, os 3 cavaleiros mortos-vivos rapidamente dispararam para o telhado, em direção às 3 pessoas do pavilhão da pílula de sangue, que ainda estavam em um estado congelado. Fosse o cultivador de pico de classificação 3, o de nível inicial 4 ou mesmo o de pico de classificação 4 do reino espiritual, sob os efeitos do domínio do monarca, de Shunlong, eles estavam completamente imobilizados. Os 3 cavaleiros mortos-vivos cortaram facilmente seus pescoços, decapitando os 3 cultivadores do pavilhão da pílula de sangue, em um instante, antes de retornarem para Liu Mei. Ao mesmo tempo, Shunlong viu Liu Mei fechando os olhos, enquanto fios quase invisíveis de QI de sangue começaram a fluir em sua direção. Levou apenas meia hora para Liu Mei absorver completamente a energia dos 3 cultivadores do pavilhão da pílula de sangue, enquanto seu cultivo agora estava a apenas um passo de atingir o nível inicial 4 do reino espiritual. Com um leve sorriso no rosto, Shunlong flutuou em direção ao telhado onde os 3 corpos estavam deitados. Depois de remover suas vestes, bem como seus anéis espaciais, Shunlong queimou os 3 corpos com suas chamas de QI, antes de pular do telhado e entregar uma das vestes pretas para Liu Mei. Então, sob os olhos atordoados de Liu Mei, Shunlong se cobriu com uma veste preta, escondendo completamente suas vestes azuis por baixo dela. Vendo Liu Mei olhando para ele com um olhar sem palavras, Shunlong disse com o mesmo sorriso no rosto: Meier, vista rapidamente as vestes pretas também, caso contrário, definitivamente seremos descobertos. Os olhos de Liu Mei se arregalaram de repente quando ela entendeu o que Shunlong pretendia fazer. Ao ver Liu Mei cobrindo suas vestes brancas com as pretas do pavilhão da pílula de sangue, escondendo completamente seu rosto também ao mesmo tempo, Shunlong quase riu, e depois de envolver seu braço direito em volta da cintura de Liu Mei, ele disparou para o céu enquanto os dois passeavam pela parte norte da Cidade do Pecado. Menos de uma hora depois, os olhos de Shunlong brilharam, quando ele viu um prédio vermelho à distância. Era um prédio enorme, com mais de 4 andares de altura, e mesmo durante a noite, um grande número de pessoas podia ser visto entrando e saindo ao mesmo tempo. Ao ver a placa do caldeirão da pílula carmesim acima do prédio, Shunlong imediatamente entendeu que esta era a sede do pavilhão da pílula de sangue. Fim do capítulo.